Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre o Word. Nesta aula, eu vou ensinar como você pode criar um código no VBA do Word para ajustar as tabelas do seu documento. Recebi uma dúvida em que a pessoa tinha um documento com muitas tabelas e precisava aplicar um distanciamento fixo na altura dessas tabelas. Mas como ela tinha que percorrer uma a uma, me enviou uma pergunta: como fazer esse processo de uma forma mais simples? Não há um estilo específico para a tabela que possa ser utilizada no Word. Por isso, o código VBA nesse caso vai vir bem a calhar. Como já fazia algum tempo que eu não programava no Word do VBA, resolvi fazer essa aula com esta solução. Vamos lá? No Word, observe que eu tenho um documento com várias tabelas de várias opções e várias colunas com várias linhas e eu precisaria formatar essas tabelas. Basicamente, eu teria que clicar sobre uma tabela selecionando-a. Na guia na guia Layout, nós temos aqui um controle na galeria Tamanho da célula chamado Altura. Quando entramos nas opções da tabela, nas propriedades da tabela, podemos definir o tamanho da linha, especificando uma altura em centímetros, com a altura da linha definida em pelo menos ou exatamente um determinado valor. Se eu colocar aqui pelo menos e definir uma altura de, por exemplo, 1,5, ao pressionar o OK, você vai ver que a nossa tabela vai ter 1,5 centímetros de altura. Essa linha foi configurada. E as demais tabelas? Eu teria que selecionar a próxima tabela e fazer a mesma operação, configurando ela mais uma vez, colocando a medida e pressionando o OK. Pois bem, ao invés de fazer isso, nós vamos fazer uma rotina usando o próprio VBA. Pressionando Alt F11, nós vamos abrir o ambiente do Visual Basic for Application do nosso documento. E aqui nós vamos fazer a nossa codificação. Nós vamos começar definindo, vamos reduzir um pouquinho a janela de verificação imediata. Você vai ver a janela de projetos aqui ao lado. This document é o documento atual que está em edição. Normal é o documento modelo normal.dot, que também tem um módulo chamado this document, que é este documento, que permite a você também fazer aí a configuração das suas macros. Nós vamos criar a nossa macro dentro do nosso próprio projeto. Eu vou clicar com o botão direito, nós vamos inserir um módulo, e esse módulo vai se chamar Formata Tabelas, Formata Tabelas. Não preciso de nenhum argumento. Pressionando a tecla Tab para criar a primeira indentação, nós vamos definir aqui uma linha de comentário. Como nós vamos trabalhar com esse código no futuro, eu gosto de comentar os códigos para dar manutenção posteriormente. Então, o que essa macro faz? Ela percorre todas as tabelas do documento, ajustando a altura da linha. Pronto. Para fazer isso, nós vamos criar algumas variáveis. Definição das variáveis. Nós vamos colocar então aqui o comando dim. Doc vai ser a minha variável para manipular o documento atual. Ela vai ser do tipo document. Dim. QTD, tabelas, é uma variável do tipo integer que vai contar quantas tabelas que nós temos no nosso documento. Essa variável vai ser utilizada no nosso for, que é a estrutura de repetição que vai percorrer todas as tabelas do documento. Dim A vai ser a minha variável do for. É a variável que controla os ciclos. Eu não consigo perder o hábito de chamar essa variável dos ciclos de A, então vou continuar usando o A. Dim, a próxima variável que nós vamos criar vai se chamar dim altura da linha. Essa variável ela vai ser utilizada para definirmos qual vai ser a altura da nossa linha no ciclo, pois eu posso facilitar a manutenção do meu código se eu atribuir um valor para a variável e depois ficar alterando. Inclusive, esse valor pode vir como um parâmetro de um input que o usuário vai digitar. Poderíamos colocar uma input box perguntando qual a altura da linha. E aí você digita 1,5 e ele define tudo como 1,5, deixando o seu código à vontade. Essa alteração
Eu vou deixar como sugestão para você fazer no futuro. Após a definição das nossas variáveis, nós vamos iniciar as variáveis. Estou digitando devagar, pois algumas pessoas não gostam desse barulho do teclado. Eu adoro barulho do teclado nas gravações, mas eu estou tentando digitar. Como estou usando o notebook, meu teclado convencional, ele não está ligado no equipamento nesse momento. setDoc. Então eu preciso inicializar a minha variável doc, que é um objeto do tipo document, e ele vai ser igual ao meu ActiveDocument. ActiveDocument é o objeto que representa o meu documento ativo. Então agora, em vez de escrever ActiveDocument no meu código, eu vou simplesmente escrever doc. QTD tabelas. Perfeito. Quando nós temos uma variável, para manipulação do nosso documento ativo, eu posso usá-lo toda vez que eu for escrever ActiveDocument. Então, doc.tables é uma coleção das tabelas do seu documento. Vou abrir parênteses. Eu posso colocar um número aqui que vai indicar qual tabela eu quero acessar, ou eu posso simplesmente fechar parênteses e usar uma propriedade chamada count para saber quantas tabelas eu tenho no meu documento. Antes de dar sequência no código, vamos entender como isso funciona. Observe aqui a minha janela de verificação imediata. Se você não estiver vendo a janela de verificação imediata na parte de baixo da sua tela, você pode pressionar Ctrl G para ativá-la. Ctrl G faz exibição da janela de verificação imediata. A interrogação, ela permite que eu imprima alguma coisa aqui na minha região de debug. Se você é novo no VBA do Word, ou se você nunca programou em VBA, nós vamos usar essa janela de debug para poder fazer a exibição de alguns elementos, como por exemplo, se eu usar ActiveDocument. Nós vamos ver todas as propriedades do nosso documento ativo. Uma dessas propriedades se chama name. Se eu der um Enter, você vai ver que o nome desse documento é 53 Word VBA ajuste de tabelas. Se você observar na parte superior da tela, aqui você vai ver que realmente esse é o nome do nosso documento. Muito bem. Então agora, se eu fizer de novo a interrogação e pedir para que ele faça o seguinte, me mostre do ActiveDocument. As tabelas .count, ele vai me mostrar que nós temos 5 tabelas nesse nosso documento. 1, 2, 3, 4, 5. Não importa o formato, não importa a quantidade de linhas, eles são elementos individuais. Se eu quisesse selecionar a minha segunda tabela, como é que eu faria? Agora eu não preciso da interrogação. ActiveDocument.tables 2, porque agora eu quero a minha segunda tabela, .select. Quando der um Enter, você vai perceber que através de um comando eu simulei a seleção da minha tabela. E agora eu posso aplicar o comando que eu desejo aqui dentro dela. Viu como é fácil? Então aqui estão as instruções que nós vamos encapsular no nosso código. Vamos continuar. Após capturar a quantidade de tabelas, eu vou pegar a nossa variável altura linha e vou definir que essa altura da linha vai ser igual a 1.5. Lembrando que a altura da linha, aqui nesse caso no código do VBA, tem que usar o padrão decimal em inglês, que é o ponto de separador. Isso equivale a 1,5 centímetros. Após inicializar as nossas variáveis, nós vamos percorrer todas as tabelas do documento para fazer a nossa configuração. Como é que nós vamos fazer isso? Usando a estrutura de repetição for, nós vamos inicializar a nossa variável A com o valor 1 até a quantidade de tabelas. Ctrl / de espaço, autocomplementa aí o nome da nossa variável. Next A. Perfeito, então esta parte do meu código vai percorrer as minhas tabelas de 1 até 5. E cada vez que ele vai selecionar a tabela, eu vou até colocar aqui, para ele selecionar o documento para você ver o que ele está fazendo. ActiveDocument. Opa, ao invés de escrever ActiveDocument, por que não doc.tables? O índice agora, que é o número da minha tabela, vai ser dado pela minha variável do for, o A. .select. Dessa forma, você vai ver na execução do meu código, passo a passo, cada uma das tabelas serem selecionadas. Usando o comando it, eu vou poupar um pouco da digitação, pois
A partir do momento que eu seleciono a minha tabela, e o Word no VBA ele tem muito disso, nós precisamos selecionar alguma coisa para aplicar uma formatação ou fazer algo. Então, esse with significa com. Então, com a minha selection, ou seja, com a minha seleção ativa, eu vou executar uma série de comandos e instruções que nós vamos colocar aqui dentro do nosso with. Que comandos são esses? Ponto. Esse ponto é a continuação da palavra selection. Então, selection é a seleção da tabela que foi feita anteriormente. Selection, ponto, rows, que é a propriedade linhas da tabela, ponto, height, row. Ou qual é a regra que eu estou aplicando? Lembra que nós selecionamos na caixa de diálogo que eu quero pelo menos uma determinada quantidade de tamanho? Então, isso é uma regra, um height row. Meu inglês é horrível, então a pronúncia me perdoem. E aqui ele já está me dizendo, ó, exatamente HD, row height exactly, que é exatamente aquela quantidade de altura. Auto é automático, é o que está padrão, e at least é pelo menos. Então eu vou colocar esse atributo pelo menos para ele. É como se nós setássemos aquela caixa de diálogo para isso. Continuando, ponto rows, ponto height. Então agora eu defino a altura da minha linha. Para isso eu vou usar uma instrução chamada centimeters through points, para converter uma medida que eu vou passar em centímetros em pontos. E aí eu vou passar na nossa variável altura da linha. Como você pode perceber, esta variável é o argumento que esta função precisa para converter para pontos o que vai ser dado em centímetros. Ponto select cell é uma propriedade de atribuição, de seleção das células da nossa tabela. E aí, ponto paragraph format é outra instrução, eu vou mudar o alinhamento. Isso já é uma formatação extra, tá? Eu quero alinhar o meu parágrafo e olhem quantas formas diferentes de alinhar. Eu quero centralizar esse meu parágrafo com o atributo WD align paragraph center. Então eu vou centralizar o meu parágrafo. Ponto cells. Então as nossas células da tabela são chamadas de cells. E é o conjunto de células de toda a tabela. Ponto vertical aligned. Então o primeiro é o alinhamento horizontal. E esse vertical alignment é o alinhamento vertical. Vai ser igual e o autocompletar já está me ajudando. Eu quero centralizado no topo ou na parte inferior? Eu quero centralizado. Então o argumento é o WD Cell Align Vertical Center. E acabamos. Esse é o código que eu preciso. No final do Next, nós vamos dar uma mensagem para o usuário. Por exemplo, message box, processo concluído. Podemos agora matar a nossa variável do objeto set doc igual a nothing. Com isso, nós vamos limpar a nossa memória e vamos fazer com que essa variável do tipo objeto seja eliminada. As demais não precisam, pois são variáveis convencionais. Eu vou usar o comando depurar e compilar o nosso projeto para verificar se há erros. Eu recomendo que você coloque antes da sua sub, na região de declaração do seu código, a instrução option explicit, para que ele possa identificar se você digitou o nome de alguma variável errada. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui a altura linhas e usasse o comando de depuração, ele apontaria que essa variável não existe. Ela tem um S a mais que a minha linha de declaração não possui. Então eu vou tirar a letra S. E agora, com o código pronto, percebam a maravilha. Eu vou ajustar a minha tela para ficar com o VBA do lado direito e a minha tabela do lado esquerdo. Vou reduzir um pouquinho o zoom. Com a tecla F8, nós vamos rodar passo a passo o nosso código. Então, primeiro, linha, a nossa subrotina. Já temos todas essas variáveis definidas. Nossa variável doc foi alimentada agora com o nome, com o nosso documento ativo, que é o documento 53. Quantidade de tabelas, a nossa variável agora ela possui 5 como quantidade de tabelas do documento e a altura da linha é 1.5.
Perceba que quando eu paro o mouse ele mostra 1,5. Quanto que vale o A? O A vale 0. A partir do momento que ele entra no for, o A vale 1. Então agora eu vou selecionar a minha primeira tabela. Preste atenção nesta execução. Ele selecionou a primeira tabela do meu documento. E agora, para não ter que escrever selection em cada uma dessas linhas, eu uso o with. Então, com a seleção atual, ele vai definir a regra pelo menos 1,5 centímetro. Então, perceba que ele aumentou. Vou selecionar a minha tabela inteira, vou alinhar o meu parágrafo na horizontal e na vertical. Termino o with. O que ele vai fazer? O A vai voltar, agora com um número a mais. A estrutura for, ela incrementa a variável de controle. Então, o que era A virou, o que era 1 virou 2. E agora observe, doc.tables2.select. Ele seleciona a segunda tabela. Com a seleção, ele vai fazer novamente a formatação. E assim vai. Se eu pressionar a tecla F5, olha o que acontece com o meu documento. De uma única vez, todas as minhas tabelas são ajustadas e eu tenho aqui no processo concluído as tabelas com as linhas todas formatadas na medida. A vantagem dessa altura da linha é que eu poderia agora, por exemplo, trocar. Por exemplo, 1,5 ficou muito alto, eu vou deixar o número 1. Quando executar o meu código de novo, ele vai formatar todas as minhas tabelas para 1. Então agora você pode escolher a quantidade ou o total, o tamanho da altura da linha que você preferir. Para facilitar a vida do usuário, você ainda pode substituir esse número 1 por um input box, perguntando para o usuário qual a altura em centímetros da linha da tabela. Eu vou colocar aqui uma interrogação, fechar aspas e fechar o parênteses. Perfeito. Agora vou executar esse código de novo. F8. Quando nós chegarmos na linha, da altura da linha, vai aparecer essa mensagem para o usuário. Qual a altura em centímetros? Eu quero 1,77. Vou dar um OK. E você vai ver quando eu pressionar o F5, ó, que ele colocou 1,77 em todas as tabelas. Você, como usuário iniciante, por exemplo, no VBA do Word, pode se perguntar, mas como é que eu faço para salvar isso? Se você tentar salvar esse projeto sem as macros, você vai perdê-lo. Então, ó, deseja continuar salvando sem as macros? Não. Eu quero salvar com a macro. Por isso, clique em salvar como ou pressione F12 e salve com um documento habilitado para macro do Word. Da mesma forma do VBA, do Excel, nós precisamos separar o documento de macros do Word para isso. E eu tenho aqui esse de gravação, vou salvar. A última ação para facilitar a vida do usuário é pegar a nossa barra de acesso rápido. Nós vamos mostrar abaixo da faixa de opções e eu gostaria de colocar então essa macro aqui. Como eu faço isso? Botão direito sobre a barra de acesso rápido, nós vamos personalizá-la. E eu vou fazer aqui a inclusão através da escolha do menu de macros. Nós vamos ver a nossa macro, eu vou adicionar a nossa barra de acesso rápido. Mas antes de dar um OK, ó, nós vamos modificar. Eu vou colocar aqui o desenho de um smile e vou trocar o nome para formatar tabelas. Quando der um OK e pressionar o OK, você vai ver agora o nosso botão formatar tabelas. Se você não quiser ver o texto, basta personalizar novamente a sua barra de acesso rápido e retirar aqui, sempre mostrar os rótulos de comando. Quando você der um OK, você ficará só com os ícones. Vamos testar? Vou salvar novamente para não perder, pressionando Ctrl B. E ao clicar sobre o botão da macro, qual a altura? Eu quero 1 centímetro. Quando nós dermos um OK, ele vai formatar todo o meu documento e mostrar uma mensagem para o usuário. Essa atualização de tela que você viu só é feita quando nós pressionamos o OK. Se você quiser liberar o sistema para fazer a atualização, rode antes da Message Box um Do Events para que ele possa fazer o ajuste do seu ambiente antes de mostrar a mensagem. Vou fechar o ambiente do VBA e agora perceba novamente, quando eu clicar no botão, vou definir para 0,75 centímetros, menos de 1 centímetro. Quando der um OK, ele vai formatar o nosso documento. Pronto.
a nossa macro está pronta. Vamos salvar o documento mais uma vez. É isso aí. Então perceba como é simples criar uma macro para o documento do Word. Se no Excel nós manipulamos uma macro chamando o nosso objeto de worksheet para manipular uma pasta de trabalho, uma workbook, perdão, para manipular uma pasta de trabalho, no Word é Active Document para manipular o documento. Existem algumas particularidades entre o VBA de uma aplicação e outra, mas com um pouquinho de paciência e usando o gravador de macros, você vai conseguir fazer verdadeiros milagres nos seus documentos do Word. E é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sei que muitos que estão assistindo essas aulas não são inscritos aqui lá no meu canal de vídeos no YouTube. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de dar um like, curta esse vídeo e compartilhe. Se você está assistindo no meu portal de treinamentos, muito obrigado pela confiança e pela aquisição. Nos vemos então por aí em outras aulas. Grande abraço. Tchau, tchau.